Meus queridos irmãos, mais uma vez eu quero cumprimentar a todos com a boa noite, na paz do Senhor. Estamos de nossa casa entrando na tua casa para juntos adorarmos ao Senhor. Hoje nós estamos aqui na nossa última lição da EBD, nossa Escola Bíblica Dominical, e está do nosso lado aqui um dos nossos professores, o evangelista Alex, e ele vai ministrar daqui a pouquinho a lição de número 13, com o tema Relacionamento do Cristão, Deus e a Família. É um assunto muito importante, Deus tem algo para falar com você. Por isso nós pedimos aos irmãos, vamos compartilhando aí, vamos entrando, e vai convidando seus irmãos, seus amigos, e para junto nós passar um pouquinho na presença de Deus. Esse é um programa da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, de Madureira, aqui de Alto Horizonte. Sou o pastor Eliezer Garcia, e dizer também aos irmãos, quem sabe tem alguém passando por perto da nossa igreja, aqui na Avenida Silva Frois. Nós estamos ali com as portas abertas e um grupo de obreiros estão ali para orar em seu favor, para interceder por você. Quem sabe você está angustiado com tanto problema que estamos passando, mas o nosso Deus é fiel. É verdade. Agradecer aqui pela presença do Erivaldo, da Eugênia, e hoje nós temos aqui algo especial, né? Vamos voltar às raízes. Aqui o sanfoneiro, o evangelista Otávio Rosa. Nós vamos fazer uma oração, está aqui também do lado aqui a minha esposa, e ela vai iniciar fazendo uma oração, juntamente com todos. Vamos lá? Eterno Deus e poderoso Senhor Deus, obrigado esse privilégio, essa oportunidade. Nós estamos aqui na presença do Senhor. Recebe o nosso louvor, recebe a nossa adoração. Todos aqueles que estão a partir desse momento entrando, Senhor, conectados para receber a palavra do Senhor. Venha falar conosco e abençoar de uma forma especial. Em nome de Jesus, nosso louvamos e te agradecemos com a nossa família. Amém. Glória a Deus. Então nós já vamos iniciar ouvindo aqui o Otávio Rosa adorando ao Senhor. Vamos lá, Otávio, e nós juntamente com o Senhor vamos cantar. Você aí no seu lar, pode cantar também. Vamos lá. Sim, eu quero cumprimentar todos que estão ali conosco, né? A paz do Senhor, que Deus abençoe a todos que estão conosco nesta noite. E nós vamos lembrar com o pastor Pires, aí o Salvador Jair Pires, homem sem Deus. Amém. Para onde o vento levar, assim é a vida.
graças a Deus. Quantos aí que eram uma folha seca, né? Hoje foram transformados, hoje foram resgatados pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Muito bem, meus irmãos, vamos entrando, vamos compartilhando aí. E é uma alegria nós estar até o seu lar para levar esses louvores e uma palavra do céu para o teu coração. Vamos ouvir mais um louvor aqui com o Eudiene e o Eivaldo. Vamos louvar. Antes de nós louvar, vamos ver quem está conectado, né, amor? Mandar, né? Olha aí. Para o Senhor para mandar. Olha aí. Mô Josimar, Paulina Sul, com toda a família, tá também participando, ouvindo, né? Assistindo melhor. E também uma Francinete, a Ellen. O irmão Ricardo. O Ricardo. Muito bem, vamos participando aí, irmão. Na medida do possível, nós vamos dando um alô aí para os irmãos. Vamos mais um louvor. Vamos lá? Então, a gente, na última live que a gente estava aqui, né, pastor? Aí a gente chegou, a pastora, vamos aqui para a nossa igrejinha. Eu falei, pastor, eu vou trazer o hino da igrejinha, né? Olha aí, então vamos lá. Então, assim, eu até que nós estamos na igreja, né, pastor? Para, assim, vai nos trazer saudade, né, essa canção. Quem lembra daquela igrejinha, né? Naquela época não tinha o corona, isso me impedia nós de ir para a igreja, né? Só brincando aqui, irmãos, mas a gente aprendeu essa canção hoje. Então, assim, foi para cumprir uma promessa, então a gente queria, né, abençoar os irmãos com essa canção. E às vezes pode acontecer que eu vou aqui no rato da minha esposa, então, picadinho aqui, mas os irmãos que sabem vão cantando com a gente aqui. Tudo para a honra e glória do nome do Senhor, né? Uma canção conhecida, como o Montalvo já buscou lá, né, Montalvo? Né? Uma antiga aqui, então vamos agora com essa canção também, né? Chegando a noite, eu não vejo a hora de ir pra igreja.
abençoe todos vocês que estão aí do outro lado, meu irmão. É tão gostoso a gente estar aqui na presença de Deus. É verdade, né? aleluia. Eu sei que você aí também está com muita saudade de nós estarmos ali na nossa igreja. É verdade. Mas, com fé em Deus, dia 4, né? Agora já vence o decreto do nosso governador. Nós já temos aí a autorização do nosso bispo. Dia 5 nós vamos retornar, tomando nossas devidas precauções, os cuidados, né? Domingo de manhã nós já vamos ter a nossa primeira escola do segundo trimestre do ano e a gente vai estar organizando, sentando mais separado um pouco, mas nós vamos ter escola domingo lá na nossa igreja. E à noite a nossa ceia, meus irmãos. E eu já passar algo que depois a gente vai estar comunicando lá nos grupos da igreja. Nós vamos ter uma primeira parte do culto, um culto às 18 horas, das pessoas que têm 45 anos acima, né? Nós vamos estar organizando a forma de sentar, todo mundo que for entrar ali na nossa igreja, vamos estar passando álcool gel na mão de todo mundo, né? E tomar as nossas precauções, ter também o nosso cuidado, porque a igreja ela é uma igreja obediente, né? Nós não fechamos as portas do templo, não. A porta do templo, nesse momento, está lá aberta e tem um grupo de irmãos ali orando, intercedendo, e que alguém precisar de uma oração, é só ir ali, né? Que alguém está ali para orar em seu favor. Mas nós obedecendo também as leis do nosso país e também nós somos um povo obedientes, né? Estamos aí para somar. Então nós somos felizes. Mas tem coisas que acontecem que a gente não entende, né? No momento é depois que a gente vai entender. Isso tem um porquê. Eu gosto sempre de dizer, a igreja vai sair bem mais fortalecida do que antes. Nós queremos. Nós vamos ouvindo mais um louvor. Agora vamos ouvir diferente. Eu vou fazer aqui de última hora, né? De última hora aqui, eu gostaria de nós ouvir todo mundo que está aí na sua casa cantando. O Otávio vai solar aquele o Edivaldo aqui. Ó, que saudosa lembrança. Amém? Então vamos lá. Os irmãos aqui, ó, Carlos de Souza, Ivânia Rodrigues, Carlos de Souza, Antônio, Dejailson, Dejailson, olha aí, vários irmãos, vamos falando aí, pode falando. Os nomes que estão aí, né? Vamos lá.
Deus é maravilhoso. Amém, irmãos. Isso alegra a nossa alma. Parabéns. Graças a Deus. Glória a Deus. Muito bem, nós já preparamos aí o nosso coração com os louvores. Diz que o louvor, ele é um lubrificante para a nossa alma. Agora nós já vamos, a nossa alma bem lubrificada com os louvores, o Espírito Santo manifestando de uma forma especial. Agora nós vamos para a palavra. Amém. Eu gostaria de, nesse momento, estar passando ao professor, o evangelista Alex Marques, que vai estar ministrando a palavra de Deus a partir desse momento. Com o professor Alex. Amém. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, eu quero agradecer por essa oportunidade, primeiramente a Deus, que nos concede, eu posso dizer, essa rica oportunidade, porque nós temos passado por esse momento de dificuldade, mas em tudo nós podemos agradecer que o contato com a palavra não nos foi tirado. Então, a gente tem a oportunidade, pela infinita misericórdia de Deus, de hoje estarmos compartilhando desta palavra. Então, eu estou muito feliz de estarmos aqui na casa dos nossos pastores, da pastora, dos nossos irmãos, e eu acredito que nessa noite Deus vai falar conosco através dessa lição. A gente teve o privilégio, meus irmãos, de termos tido uma revista para falar sobre a família nesse trimestre, e isso nos abençoou muito. Para aqueles que desde o início do trimestre têm acompanhado a escola bíblica dominical, têm visto quão rica tem sido os assuntos, os temas que estão sendo abordados na nossa igreja, através da revista da escola bíblica dominical. E hoje não vai ser diferente. Eu entendo que hoje é um desfecho e a revista nos chama atenção para dois tipos de relacionamento. Relacionamento com a nossa família, que é um relacionamento que vem sendo ensinado e falado ao longo dessa revista da Escola Bíblica Dominical, mas ao mesmo tempo ela fala sobre aquele que tem que ser o maior, irmãos. É o primeiro, é o número um, é aquele que sobrepõe todo e qualquer relacionamento. E eu louvo a Deus, porque hoje estamos aqui. Se temos uma família que amamos, amigos que amamos, irmãos que amamos, é porque, em primeiro lugar, pela infinita misericórdia de Deus, nós temos tido um relacionamento de profundo amor para com o nosso Deus, e eu creio que temos recebido também da parte dele um amor profundo. Se estamos aqui hoje bem, pastor, eu não tenho dúvida que isso é providência de Deus para com a nossa vida. E você que está nos assistindo hoje, tenha certeza também, se você está hoje aí bem com a tua família, pode glorificar a Deus, porque isso é resultado do amor que existe do relacionamento seu para com Deus e de Deus para com a tua vida também. Aqui na revista tem como título Relacionamentos do Cristão, Deus e a Família. E no texto áureo, meus irmãos, ele traz uma referência ao livro de Mateus, no capítulo 7, no seu versículo 37, que diz assim: quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. E aqui a gente entende o que Cristo quis falar naquela hora e deixar para os nossos corações até os dias de hoje, que permaneia na humanidade até hoje e vai continuar falando aos corações, é que o amor dele é insubstituível. Não tem nada que pode substituir o amor da nossa vida para com Deus, nem a nossa família, meus irmãos. A nossa família ela tem que ser vista no segundo amor, um relacionamento que fica abaixo do amor para com Deus. Porque eu até fiz algumas anotações aqui, irmãos. Mateus 10:37 demonstra de forma clara que o nosso amor para com Deus é insubstituível. Ou seja, nada pode colocar tal amor em segundo patamar, segundo plano. E é importante ainda lembrar que Jesus, dentre todos os seus, as suas falas, as suas pregações, ele nunca deixou de falar da importância do amor da família também. Do esposo para com a esposa, o relacionamento de pai para com filho, de filho para com pai, mas de uma maneira muito especial. Esse amor fraternal ou paternal, ele nunca pode sobrepor ao amor que precisamos ter para com Deus.
E eu ainda escrevi mais. Amando a Deus acima de todas as coisas, nós estamos cumprindo o mandamento do próprio Deus, reforçado através de Cristo, que a gente pode ver em Mateus capítulo 22, versículo 36 ao 38, que eu gostaria de ler também com os irmãos, que diz assim: Mestre, qual é o mandamento mais importante da lei de Moisés? E vem Jesus dizendo: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua mente. Este é o primeiro e o maior mandamento. Amor para com aquele que nos criou, meus irmãos, o nosso Deus. E nessa lição nós vamos aprender sobre isso. Como deve ser o nosso relacionamento para com Deus e como deve ser o nosso relacionamento com a nossa família. E quando eu digo que o nosso relacionamento com a nossa família, em relação ao amor, deve ficar em segundo plano em relação ao amor de Deus, eu quero dizer que o amor nosso para com a nossa família é enorme também, ao ponto que Cristo falou em diversas vezes, em suas palavras, diante das multidões, que um homem que não zela dos seus filhos ou da mesma da tua família é um homem que não tem mais fé. Então, meus irmãos, nós temos nas nossas mãos a decisão de amar de maneira grandiosa a nossa família, mas acima disso tem o nosso amor para com Deus. Amém, meus irmãos? Como a lição ela é um pouco extensa, nós já vamos partir para ela. Eu gostaria de ler também, na verdade, aplicada, como de costume, que diz assim: é importante que o discípulo de Cristo saiba discernir os diferentes relacionamentos, mas priorizando o relacionamento com Deus. E aí a gente entra já na introdução, meus irmãos, da revista, que diz assim: encerrando esse trimestre, a presente lição propõe uma importante reflexão sobre a necessidade do discípulo de Cristo discernir sobre dois relevantes relacionamentos, com Deus e com família. Aqui nós vemos uma palavra que é extremamente importante nesse contexto: priorizar. Na vida, meus irmãos, nós temos que saber priorizar tudo. E nesse contexto, a nossa maior prioridade tem que ser o nosso relacionamento com Deus. Quando nós temos um relacionamento com Deus puro, profundo, um relacionamento com Deus de maneira especial, esse amor que alcança as narinas de Deus, ele volta para que a sua família seja amada de uma maneira muito especial. Eu anotei ainda aqui, meus irmãos, esse amor nos torna pessoas melhores. Esse amor para com Deus, ele faz com que as nossas vidas estejam em concordância com o que Deus quer que seja. E, consequentemente, nos possibilita a exercitarmos um amor sincero e profundo junto aos nossos familiares. Então, irmãos, se nós queremos que o nosso meio familiar seja um meio amoroso, onde um amor sobressai em relação às discussões, em relação aos problemas, em relação às dificuldades conjugais, em relação ao relacionamento com pai e filho, ame a Deus sobre todas as coisas. Estreite o seu relacionamento para com Deus e você vai ver o agir de Deus dentro da tua casa, no meio da tua família, o seu relacionamento com os seus filhos e com a tua esposa ou com o teu esposo. Eu entendo, meus irmãos, que Deus tem ricas bênçãos para cada um de nós, mas nós temos que dar o primeiro passo, que é amá-lo sobre todas as coisas. E durante essa lição, nós vamos ser repetitivos em relação a isso, porque eu quero deixar aqui fixado, meus irmãos, que a maior prioridade da nossa vida se chama Deus. Aleluia. Dando continuidade, meus irmãos, aqui na revista, a gente começa a ver também sobre o tópico 1, diferentes níveis de relacionamento. E ele fala aqui sobre Jesus. Jesus enquanto homem, Jesus que viveu aqui nessa terra, que sentiu o que nós sentimos, que permitiu-se estar no meio da multidão de pessoas. Ele ouviu pessoas, ele ouviu o sofrimento das pessoas. Hoje ele ouve a mim e ouve a você. Ele sente o que eu sinto também, mas ele esteve aqui, não só como Deus, mas como homem também.
E importante ressaltar também, meus irmãos, que estando aqui, ele também tinha uma família aqui na terra. Deus permitiu que ele fosse gerado por uma mulher humana, Maria, e que tivesse um pai humano também aqui na terra, José. Eles receberam o fruto do Espírito ali para que Jesus fosse gerado no ventre de Maria, mas ele teve uma família aqui na terra também. E como família, ele se comportou como um filho que tratou o seu pai aqui na terra e a sua mãe da melhor maneira possível, meus irmãos. E isso para a gente também é uma referência. E a gente vai ver mais adiante aqui. Ele diz assim: Jesus, durante seu ministério terreno, vivenciou diferentes níveis de relacionamento, deixando exemplo de instruções aos seus discípulos sobre tão relevante aspecto da natureza humana nessa terra, o aspecto do relacionamento, o aspecto relacional. Jesus se relacionou com Maria em relação a esse sentimento de pai, de filho e mãe aqui na terra. Jesus se relacionou com José enquanto seu pai, que na palavra até ensina, nos mostra que ele também seguiu os passos enquanto adolescente, enquanto jovem, como carpinteiro, assim como profissão de seu pai. Jesus também se relacionou com seus discípulos. Jesus teve amigos aqui na terra, meus irmãos. Homens que tiveram a condição de deitar no ombro de Jesus e chorar e se alegrar também. Então, Jesus, ele experimentou e nos deixou uma referência sobre o critério do relacionamento, meus irmãos. E a gente aprende com Jesus também nessa noite. O 1.1, ele fala Jesus e sua família aqui na terra. Assim como nós acabamos de ler. E detalha-se assim: de acordo com o plano divino de salvação, o Filho de Deus se fez carne e habitou entre nós. Tal acontecimento se deu dentro de um contexto familiar, que incluiu uma mulher chamada Maria, cujo útero abrigou Jesus, e um homem chamado José, esposo de Maria, que atuou como pai após o nascimento de Jesus. Bem como irmãos que nasceram também do ventre de Maria e que também tiveram um relacionamento com Jesus. Eu sublinhei aqui um texto, irmãos, que eu achei interessante, dizendo que nós podemos afirmar, então, com isso, que o nosso Salvador, Jesus Cristo, passou por várias fases no seu crescimento e no seu desenvolvimento, como outros também no seu tempo. A gente aprende que as crianças daquela época tinham toda uma doutrinação, seja através da religião, seja através do relacionamento em relação à família, e Jesus com certeza passou por isso também. A Bíblia ele não traz muitos detalhes da fase de criança e de adolescência de Jesus Cristo, mas ela fala das vezes que José e Maria levou Jesus para que estivessem com eles ali em festas religiosas. Naquele momento ele estava ali também aprendendo e se relacionando com outras pessoas. E diz mais aqui: a educação naquela época incluía instrução religiosa, treinamento em habilidades e práticas necessárias nas atividades da rotina deles. Ele foi identificado como carpinteiro e filho também de carpinteiro, lá em Mateus capítulo 13, versículo 55, e também em Marcos capítulo 6, versículo 3. E também participou, como muitas outras crianças, das viagens a Jerusalém, que tinha como principal propósito uma questão religiosa também. Então Jesus se relacionou com a sua família enquanto aqui na terra, se relacionou com pessoas enquanto essas viagens que fazia com sua família. Então, meus irmãos, aqui nós aprendemos no 1.1 o relacionamento que Jesus deixa como referência, que nós temos que ter também com a nossa família, um relacionamento próximo, um relacionamento em que o filho tem que aprender as coisas boas também de seus pais. E os pais, na sua responsabilidade de conduzir os seus filhos no caminho correto, que é o caminho do Senhor. Os pais de Jesus aqui na terra tiveram esse cuidado de levar Jesus também para esses locais onde o nome de Deus era pregado, o nome de Deus era ensinado. A gente vê também na Bíblia que aos 12 anos Jesus, ele já manifestando o seu poder como Deus, mas ainda como um jovem, como um adolescente aqui na terra,
pregava com autoridade para homens e mulheres aonde ele estivesse. Mas antes disso, ele teve esse relacionamento com a sua família aqui na terra, que ele era levado e conduzido a aprender mais e mais as coisas de Deus. Não que ele precisasse, mas houve um cuidado de José e Maria também nessa questão. E aqui faz um parêntese, meus irmãos, e nos cabe aqui fazer uma autorreflexão. Nós, enquanto pais, temos efetivamente feito esse esforço para conduzir os nossos filhos nos caminhos do Senhor, levá-los para o templo. A gente sabe que a gente tem tido dificuldade nesses últimos dias, por conta da pandemia, do vírus, para irmos para o templo. Mas o maior templo somos nós, meus irmãos. E nós estamos utilizando isso para que os nossos filhos aprendam dentro das nossas casas também o caminho correto que leva à salvação. Meus irmãos, importantíssimo é estarmos na casa do Senhor, mas também importantíssimo é, aonde quer que seja que estejamos, ensinarmos os nossos filhos o caminho que eles têm que andar. Isso se chama a primazia do relacionamento dos pais para com os filhos. Nós temos essa responsabilidade nas nossas mãos. 1.2, meus irmãos. Relacionamento de Jesus com Maria e José. E ele diz assim, é preciso enfatizar o cuidado e a dedicação de Maria e José com Jesus. Circuncisão, apresentação ao Senhor no templo, ida para o Egito e retorno, formação em uma profissão, instrução religiosa, entre outros. Um verdadeiro exemplo para os pais de hoje, que é o que acabamos de falar, meus irmãos. Outro destaque é a sujeição de Jesus aos seus pais. Enquanto não tinha chegado o tempo de iniciar seu ministério, que é um verdadeiro exemplo para os filhos. Mesmo na cruz, sofrendo terríveis dores, Jesus não ignorou a sua mãe, mas providenciou para que ela fosse amparada. E se você quiser relembrar esse contexto, você pode ir lá em João, capítulo 19, versículo 25 ao 27, onde Jesus, já naquela cruz, observa sua mãe sofrendo ao observar aquela situação, e observa João, um de seus discípulos, do lado, e diz, olha, aquele ali agora é seu filho, e diz para João, aquela ali agora é sua mãe. Automaticamente estava dizendo para João, cuida da minha mãe, eu estou indo para o meu pai, eu estou indo para onde eu vim, mas está ficando aqui essa pessoa que cuidou de mim, que se relacionou de uma maneira tão especial com a minha vida, que me ensinou, então cuida dela também. Glória a Deus. Aqui, meus irmãos, eu abro outro parênteses. Que cuidado e que exemplo foi esse de Jesus para nós nos dias de hoje? A gente tem que parar para refletir, meus irmãos, como está sendo os nossos relacionamentos com os nossos pais também. Meus irmãos, se a gente observar e fazer uma reflexão de como os nossos pais se esforçaram para nos criar, quantas vezes eles choraram para que hoje eu e você, nós estivéssemos aqui com saúde, com essa base bíblica que nós temos. Muitas das vezes não tiveram, mas tiveram carinho, tiveram suporte. E hoje, meus irmãos, como tem sido o nosso cuidado para com os nossos pais, o quanto nós temos respeitado e transmitido e devolvido esse carinho e esse amor para os nossos pais. Que Deus possa nos ajudarmos a sermos filhos melhores também. Que Deus possa nos ajudar a conduzirmos a nossa vida junto com os nossos pais, com as nossas mães, com os nossos pais, da melhor maneira possível. Que não haja esquecimento na nossa casa, de tudo que os nossos pais fizeram conosco. E que a gente possa sempre se lembrar disso, para sempre pensar em como eu posso ajudar o meu pai e a minha mãe da melhor maneira possível. E isso, meus irmãos, vai da coisa mais simples à mais complexa. Eu digo isso para você que talvez é mais jovem, talvez você que ainda é adolescente ou até mesmo uma criança que está assistindo agora com a sua família. Você tem ajudado na tua casa? Isso, meus irmãos, é também reflexo do amor que você tem para os seus pais. Você jovem, quando você ouve algo da tua mãe ou do seu pai, como você tem reagido? Como tem sido
o seu amor em forma de atitude para com seus pais também. Lembremos do que Jesus fez, irmãos. Em meio à situação de muita dor, ele estava crucificado, prestes ali a morrer, sabendo que logo depois ele ressuscitaria, mas estava naquela situação extremamente difícil, e mesmo assim, ele se lembrou e teve o cuidado de amparar sua mãe. Então, meus irmãos, aqui é mais um exemplo que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo deixa para nós como referência na palavra dele. Amém, meus irmãos? Nós podemos continuar agora lendo 1.3, onde fala sobre o relacionamento de Jesus com os seus discípulos. E aqui, em 3 tópicos, a gente vê o relacionamento de Jesus com a sua família, a gente vê o relacionamento de Jesus com Maria e José, e a gente vê o relacionamento de Jesus agora com os discípulos, que também tinha uma relação de amor muito profundo. Os discípulos foram escolhidos para transmitir a palavra de Cristo quando ele não estivesse mais aqui, para que eles observassem tudo aquilo que Jesus estava fazendo, os milagres, as curas, tudo aquilo que Jesus estava fazendo aqui nesse lugar. E ele tinha um relacionamento sincero com esses discípulos. E a gente vê na palavra do Senhor, seja nos momentos de ceia, seja nos momentos de viagem, seja nos momentos em que eles estavam juntos compartilhando da palavra, como Jesus se importava em entrar nos detalhes com os discípulos, para que eles entendessem o propósito de Deus aqui naquele lugar, para a vida deles. E a gente entende isso também através da revista. Ele diz assim: o fato de pessoas terem sido filhos de Maria e José não implicou automaticamente que tinham um relacionamento harmonioso com Jesus, como filho de Deus, mesmo tendo convivido de perto. Porém, quando pessoas ouviam a palavra de Jesus, logo elas obedeciam e logo elas criam em Jesus como Messias prometido. Sendo assim, seus discípulos eram considerados por ele como sua família. A gente vê na palavra do Senhor, num determinado momento, que a mãe de Jesus, Maria, juntamente com outras pessoas, seus irmãos, chegavam até ele, e aí chega o anúncio: olha, a sua mãe e seus irmãos estão aqui, e ele ali queria mostrar para todos que seus discípulos também eram sua família, e diz: aqui as pessoas que me ouvem, também, essas são minhas famílias também. Então, meus irmãos, Jesus aqui mostra como referência também o amor que é necessário ter para com as pessoas que se compartilham a palavra. Nós temos amado os nossos irmãos na igreja, pessoas que ombram conosco para levar essa palavra. Como tem sido o nosso relacionamento para com os nossos irmãos também, meus irmãos? O nosso amor para com Deus é soberano, mas nós temos que aprender a ter um amor sincero, seja com os nossos pais, seja com os nossos filhos, seja com a nossa família de uma maneira completa, mas também para com os nossos irmãos na casa do Senhor. Pessoas que foram escolhidas por Deus para estarem conosco, levando a palavra de Deus, levando a palavra dele para alcançar outras vidas. Aqui Jesus mostra mais uma vez que nós precisamos exercitar o amor junto com aqueles que compartilham dessa palavra conosco. Nós temos amado também os nossos irmãos, nós temos feito o possível que nos cabe para estarmos cada vez mais próximos desses irmãos. Como tem sido o nosso zelo, o nosso cuidado para com esses irmãos? E quando eu falo isso, irmãos, eu falo de mim também, eu falo da minha vida também. E aqui hoje o Senhor, ele está criando uma situação e um momento para que eu aprenda também, que você aprenda sobre isso também. O quão necessário é que o relacionamento que nós temos para um com os outros seja especial, seja sincero e de um amor muito profundo também. Até porque Jesus, certa feita, disse, de uma maneira muito especial, que em primeiro lugar nós deveríamos amar a Deus. E logo na sequência ele diz de forma clara, assim como nós temos que amar também o nosso próximo, que é a nossa família, que são os nossos irmãos. Dando continuidade aqui, meus irmãos, eu quero ir para o tópico 2, onde fala sobre o cristão e a sua família. Lembrando que no tópico 1, nós aprendemos de Jesus e sobre Jesus no que se refere ao relacionamento dele para com a família dele, aqui na terra. O relacionamento com Maria,
relacionamento com José e relacionamento com os seus amigos, os seus discípulos. E agora, no tópico 2, nós vamos falar sobre a minha vida e a sua vida no contexto familiar. E vamos entender o que a revista quer falar conosco, o que Jesus quer falar conosco através dessa revista. Aqui ele inicia dizendo assim: importante que o relacionamento do cristão com a família seja considerado levando em conta a realidade que nós vivenciamos, que nem sempre, meus irmãos, é um relacionamento todo harmonioso, um relacionamento perfeito, um relacionamento que aqui na Terra a gente sabe que pode ter dificuldades, mas aqui a gente aprende, irmãos, que por mais que a gente tenha dificuldades aqui na Terra, no nosso contexto familiar, seja entre eu e minha esposa, entre eu e meu filho, entre você e o seu ente querido, nós temos que nos esforçar para termos coerência e equilíbrio para conduzir a nossa família da melhor maneira possível. Meus irmãos, aqui a gente vê isso no 2.1, dizendo de maneira clara a importância de uma palavra que nós temos que ter sempre em nosso coração, que se chama coerência. E nos dias atuais essa palavra ela tem sido muito falada, mas ela mais do que falada, ela tem que ser feita como atitude da nossa vida. Ela tem que ser executada através das nossas ações. Coerência. Nós temos tido coerência nas nossas atitudes e a gente vai entender isso aqui através do que a revista fala agora. O cristão é chamado a um viver coerente. Conduta em harmonia com os princípios bíblicos nos quais cremos e anunciamos. E ele ainda diz aqui, o próprio Cristo censurou os escribas e os fariseus pela falta de coerência, porque era muito inflexível, não havia coerência até mesmo no âmbito familiar. E eu separei aqui uma parte de um estudo que eu fiz, que fala sobre o fariseu. E eu queria compartilhar com você nessa noite também, que diz assim: ser fariseu, nos tempos de Jesus, era fazer parte de um grupo de judeus ultraconservadores. Os fariseus observavam os mínimos detalhes da lei, que foi instituída no Antigo Testamento. Eram apegados a tradições e aos costumes dos antepassados. Um adjetivo que descreve bem é inflexíveis. Era um grupo fechado e foram severamente acusados por Jesus de serem falsos e de viver uma religiosidade de aparência. E aí eu complemento ainda com o que está escrito em Mateus capítulo 23, do versículo 27 e 28, que diz assim: ai de vós, escribas e fariseus, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas por interiormente estão cheios de ossos, de mortos e de toda imundícia. Assim também vós, exteriormente pareceis juntos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. E aqui, meus irmãos, Jesus queria falar sobre coerência. A coerência que nós temos que ter para conduzir os nossos filhos no caminho do Senhor. A coerência que nós precisamos ter no diálogo que nós temos e precisamos ter com os nossos cônjuges. Nós não podemos, em hipótese alguma, sermos inflexíveis, como a palavra do Senhor nos mostra, que eram os fariseus, que se diziam donos da verdade. O Senhor quer dizer aqui na sua palavra que nós temos que amar, e amar com coerência, ouvir. Meus irmãos, a pessoa que está do outro lado, que está ouvindo o que você está falando, seja o seu filho, seja a sua esposa, seja o seu esposo, tem um coração, tem uma mente, pessoas que pensam, pessoas que têm sentimento, pessoas que pensam de maneira diferente, e cabe a nós termos coerência, equilíbrio, para que o diálogo leve a um resultado conforme a palavra do Senhor nos ensina. Porque se nós agirmos com inflexibilidade, com incoerência, querendo mostrar que a verdade é a minha, não do próximo, pode ser, irmãos, que o resultado é mau. Mas quando nós damos a condição da pessoa expressar o que ela está sentindo, para que, numa forma mútua, essa conversa se leve ao que a palavra do Senhor quer nos ensinar, pode ter certeza que o resultado é bom.
Então, meus irmãos, que nós tenhamos um diálogo coerente e saudável com quem relacionamos, independente se é nossa família ou pessoas que estão fora da nossa família. A gente vê pessoas, meus irmãos, que pegam situações tão pequenas e criam um problema tão grande por falta de diálogo, por falta de coerência. E Jesus, mais uma vez, meus irmãos, pela infinita sabedoria que compete a Ele, nos ensina que a gente tem que ter coerência, que aquele que se diz inflexível, ele pode causar um problema muito sério no meio de que ele se relaciona. Amém, meus irmãos? Amém. Glória a Deus. O 2.2. Nós vamos falar agora quando a família não se converte. E aqui isso acontece muito, inclusive, no meio da igreja. E a gente tem que ter sabedoria para lidar com esse tipo de situação. Que diz assim, o cristão também é chamado a perseverar. E eu gostaria que você gravasse essa palavra no seu coração. Perseverar na fé em Cristo e no testemunho perante seus familiares, por intermédio da sua conduta dentro do lar e no convívio nas diversas ocasiões. E ele começa falando que nem sempre todas as pessoas do seu meio familiar servem ao Senhor. Às vezes o seu esposo não serve, às vezes a sua esposa não serve, às vezes o seu filho não tem servido ao Senhor. Mas isso não pode mudar a sua forma de se relacionar com Deus. O seu relacionamento para com Deus tem que continuar afiado, tem que continuar firme, tem que continuar profundo, porque através desse relacionamento que você tem com Deus, que eu tenho com Deus, os seus familiares vão olhar as suas atitudes, a sua forma de conduzir a sua vida e logo vão entender, meus irmãos, que o melhor caminho é estar também servindo a esse Jesus Cristo. Glória a Deus. A maior pregação que nós podemos fazer, irmãos, não é necessariamente através da nossa boca, das nossas palavras, mas através das nossas atitudes, dentro da nossa casa, no meio dos nossos vizinhos, na sociedade que nós vivemos, no trabalho que nós temos, na escola, na faculdade, seja qual for o lugar que você tem relacionamentos, que as nossas atitudes possam inspirar pessoas a seguirem a Jesus. E ele diz aqui, irmãos, que nós temos que perseverar na fé em Cristo Jesus, nas nossas atitudes, e entendermos que Ele sim vai falar aos corações no momento certo. Eu ainda sublinhei algumas outras coisas aqui. Ele cita, meus irmãos, que existe um site, depois quem quiser consultar, é o site Portas Abertas, www.portasabertas.org.br. Ele diz que lá existe um artigo sobre perseguição hoje. A cada ano, a perseguição aos cristãos se intensifica no âmbito global. E isso é uma realidade. Muitos acreditam que depois da Segunda Guerra Mundial diminuiu a perseguição para o povo cristão. Mas existem estudos que estão mostrando que essa perseguição ela tem aumentado em vários países do mundo. E pessoas que servem a Cristo, com medo dessa perseguição e no intuito de preservar as suas famílias, muitas das vezes têm deixado de conduzir as suas vidas dentro das igrejas, têm vivido uma vida escondida. Mas ele termina aqui dizendo o seguinte, meus irmãos: a graça de Deus sempre será maior para sustentar os que nele confiam e decidem nele permanecer. Independente, meus irmãos, da perseguição que estão fazendo na tua vida, independente da dificuldade que você está passando, com alguém até mesmo de dentro da tua casa, na tua família, eu quero te dizer que a graça de Deus sempre será maior para sustentar a tua vida, para te permanecer em pé e sendo um vencedor. Talvez os nossos olhos, meus irmãos, estão vendo a dificuldade, mas se enxergarmos com os nossos olhos espirituais, se abrirmos esses olhos espirituais, a gente vai perceber Deus agindo na nossa família, a gente vai perceber Deus agindo nessa situação, a gente vai perceber Deus nos sustentando no meio da batalha. E isso, meus irmãos, é motivo de estarmos glorificando a Deus o tempo todo. Nem sempre vamos convergir, nem sempre vamos
a encontrar concordância, até mesmo dentro da nossa família. Só que, irmãos, vamos seguir o que Deus nos mostra através dessa revista nessa noite. Que nós possamos perseverar em Cristo Jesus, a nossa fé, para que estejamos mais próximos de Deus e que as pessoas ao nosso redor possam ver o Senhor nos justificando. Não através da minha boca, mas é o Senhor que nos justifica. Amém? E o 2.3, irmãos, que fala sobre casamento. Quantas vezes nós falamos de casamento durante essa revista da Escola Bíblica Dominical? Teve uma lição específica para falar sobre isso. Relacionamento conjugal sendo aprimorado. Meus irmãos, que nós possamos ter em mente que mesmo sendo casados, e ele vai dar uma outra palavra aqui logo na sequência, o mais importante para que o amor persevere no nosso casamento, para que haja alegria, paz, para que haja um sentimento puro de amor dentro da nossa casa, é que a gente tenha em mente que o primeiro amor tem que ser para com Deus, que o maior relacionamento tem que ser para com Deus. Ele diz assim, meus irmãos, o casamento deve ser também um instrumento que contribua na vida da santificação dos discípulos, eu e você, de Cristo nesse mundo. E ele diz assim, o relacionamento com Deus é o que faz a diferença para todos, nessa terra e no mundo vindouro. Porque se nós temos problemas no nosso casamento, e todos temos dificuldades na nossa vida conjugal, e todos temos, a gente busca aperfeiçoar e aprimorar a nossa vida conjugal, é nos relacionando mais com Deus, trazendo a palavra do Senhor mais perto da nossa vida conjugal, orando junto, estando mais próximos do Senhor em conjunto, em união e comunhão no nosso casamento. Só que ele ainda diz aqui também no 2.3 que existem pessoas que possivelmente, e acontece, não vão ter um relacionamento de casamento, um relacionamento conjugal. Isso pode acontecer. E da mesma forma, essas pessoas também vão ser felizes se elas entenderem que o maior relacionamento delas tem que ser com Deus. Existe um comentarista, Gary Chapman, que diz assim, felizes são aqueles que, casados ou solteiros, descobriram que a felicidade não se encontra na união de um casal, mas em um relacionamento verdadeiro com Deus. Então é esse relacionamento verdadeiro com Deus que traz a felicidade para o indivíduo, seja casado, seja solteiro. Glória a Deus por isso. Nós vemos aqui então no tópico 2, meus irmãos, a nossa vida enquanto cristãos, como nós nos relacionamos com a nossa família, a coerência que temos que ter para conduzir a nossa família para perto de Deus, o nosso relacionamento com os nossos familiares, mesmo que as nossas ideias elas não se combinem, como que temos que fazer é continuar com a atitude de adorador, continuar com a atitude de servo do Senhor, para que Ele haja na nossa vida e no meio da nossa família. E terminamos vendo aqui agora sobre o casamento, que é uma instituição de Deus e que também deve ter em mente todo homem e toda mulher casada, que o mais importante na busca da felicidade, meus irmãos, de novo, é entender que é o relacionamento com Deus que vai trazer essa felicidade para a nossa casa, para o nosso lar. E a gente parte para o tópico 3, que é o último tópico, que fala sobre o nosso relacionamento com Deus. E esse é o ponto-chave dessa lição, irmãos, que nós precisamos ficar profundamente atentos. E ele diz assim no começo desse tópico: é importante estabelecermos prioridades em nossos relacionamentos. E aqui ele traz de novo a palavra prioridade. Olha o que ele diz. É importante estabelecermos prioridades nos nossos relacionamentos. E ele diz aqui mais, tendo como referencial a palavra de Deus e a direção e a capacitação do Espírito Santo para vivenciarmos diferentes circunstâncias. Qual é a referência que Deus fala conosco nessa revista nessa noite? É a palavra do Senhor e a direção dada pelo Espírito Santo, meus irmãos. Aqui ele traz que o nosso relacionamento com Deus tem uma base, e essa base tem que ter uma referência. A primeira referência é a palavra do Senhor. Isso aqui tem que ser, irmãos, todo dia
lida pelo cristão, para que nós possamos nos alimentar, estarmos cheios de conhecimento, para que a gente não perca a batalha por falta de conhecimento, mas que a gente vença por muito conhecimento e sabedoria da parte de Deus. Glória a Deus. E ele diz que a nossa vida tem que ser dirigida pelo Espírito Santo. Que a nossa vida, a nossa família tenha como base a direção dada pelo Espírito Santo. Que as nossas decisões não sejam nossas, mas sejam decisões dadas pelo próprio Senhor através do Espírito Santo para a nossa vida. A palavra do Senhor diz que a boca do homem pode até fazer planos, mas a resposta certa vem de Deus. E eu entendo que essa resposta vem através do direcionamento do Espírito Santo na tua vida, dentro da tua casa. Se você for fazer uma decisão no seu casamento, na sua família, compartilhem com a sua esposa, com o seu esposo. E no meio desse compartilhamento, levem isso ao trono da graça do Senhor. Levem ao encontro de Deus, que a mão dele, a mão poderosa do nosso Senhor, vai te abençoar e vai te dar a direção correta. Glória a Deus por isso. Aleluia. Eu me lembro, irmãos, que certa feita, eu estava ainda adolescente, eu me preparando para me mudar da cidade que eu morava, da igreja em qual eu congregava. Só que eu coloquei essa decisão no meu coração acima de qualquer coisa. E eu me recordo que num determinado dia, pastora, eu estava saindo de um culto. Na semana seguinte eu estaria indo para outra cidade para estudar. Uma irmã me pegou pela gravata, me encostou na parede e falou assim: diz o Senhor para a tua vida, você tem feito planos para sair dessa cidade, para sair dessa igreja, para ir em busca de outras coisas, mas eu te digo nessa noite, o plano que eu tenho para contigo é aqui nesse lugar, e o tempo sou eu que dito na tua vida. Vai chegar o dia que você vai, que não é esse. E eu pude entender, meus irmãos, porque eu não contei para ninguém aquela decisão, que era a voz do Espírito Santo falando com a minha vida, que a minha decisão tinha que ser pautada na boca do Senhor, pautada na ordenança e no direcionamento de Deus. Glória a Deus. E ele diz no 3.1, o amor de Deus. Nós já lemos sobre isso. Qual é o primeiro de todos os mandamentos? Foi a pergunta de um escriba para Jesus. Ou seja, principalmente, importância, primeiro de todos, é imprescindível ter sempre em mente a resposta de Jesus. Ouve, Deus é o único Senhor. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus. E aí ele vem e continua falando, amarás o teu próximo como a ti mesmo. E ele ainda comenta, Jesus citou o segundo, mesmo não fazendo parte da pergunta, mas há uma íntima relação entre o amor de Deus e o amor ao próximo, amor à família, amor junto às pessoas que nós nos relacionamos. Há uma íntima relação. Olha que profunda essa palavra, meus irmãos. Quando nós amamos a Deus em primeiro lugar, como primazia da nossa vida, intimamente, o amor que eu tenho dentro do meio que eu me relacionamento com a família, que eu me relaciono com a minha família, com meus irmãos, com os meus amigos, ele está intimamente ligado. E é reflexo desse amor. O 3.2 diz assim, irmãos, discípulo de Cristo, dissensão e aborrecer. Interessante que aqui traz até uma contradição, onde ele fala que a gente lê e estuda sobre a relevância da família, mas nos deparamos com dois textos do Evangelho de Lucas, onde encontramos duas expressões fortes, que é dissensão e aborrecimento. Dentro de um contexto familiar e conectados ao resultado do relacionamento com o Senhor Jesus, são termos que indicam desunião, que é de opinião e conduta, amar menos, como indicado em Mateus capítulo 10, versículo 37. E ele termina dizendo assim, nenhum laço terreno deve diminuir nossa lealdade a Cristo. Nenhum relacionamento na terra tem que diminuir, pode diminuir o relacionamento que eu tenho íntimo com o Senhor. Porém, o Senhor, que exige dedicação completa a Ele, promete contínuo sustento, cuidado e proteção para com a nossa vida. E se você quer ver a comprovação disso, está em Salmo capítulo 47, versículo 10. Entre lá e você vai ver que você colocando o Senhor como primazia da tua vida, Ele vai te proteger, Ele vai te sustentar e Ele vai cuidar da tua vida e dos teus. Glória a Deus. Ele diz ainda aqui no comentário de Lawrence, o discípulo exige sacrifícios, parentes e a própria vida precisam ceder a Ele
o primeiro lugar no coração do discípulo. As pessoas precisam entender, meus irmãos, seja dentro da nossa própria casa, que o primeiro lugar no nosso coração é de Deus. E quando todos entendem isso, as coisas acontecem de uma maneira muito especial. E o amor reina, inclusive, dentro da nossa casa, dentro do nosso lar também. E por fim, irmãos, o 3.3, que fala sobre expresso no referencial adotável, que fala assim: temos a tendência de isolar os versículos 22 e 33 do capítulo 5 de Efésios. Porém, também estão expressando como é a vida de uma pessoa comprometida em um relacionamento com Deus. Como é a nossa vida no contexto de relacionamento com Deus? Como é a sua vida no contexto de relacionamento profundo com Deus? E ele traz aqui alguns adjetivos, algumas palavras que fazem parte da vida do cristão que se relaciona com Deus de maneira profunda. Sujeição, amor, entrega, cuidado, sustento, respeito, sacrifício, obediência, honra e instrução. Meus irmãos, que nós possamos priorizar sempre na nossa vida o nosso relacionamento com Deus. Fazendo isso, Deus transforma, renova a nossa família, para que o amor também seja reflexo desse amor que temos para com Deus. Glórias a Deus. Ele termina dizendo a conclusão: que o Espírito Santo nos ajude a priorizarmos o relacionamento com Deus e refletirmos isso em nossos relacionamentos familiares, por intermédio de nossa conduta, do nosso testemunho e constante busca em promovermos um ambiente saudável e harmonioso. E isso tudo para a glória de Deus. Para deixar para a sua meditação, para a minha meditação, eu estava lendo sobre a vida de um homem, um jovem, chamado, o nome dele é complexo, Dietrich Bonhoeffer. Foi um alemão, um jovem luterano, pastor, que lutou contra o nazismo e que deixou uma frase muito interessante para que nós possamos hoje aumentar o nosso conhecimento por parte de Deus. Ele era um jovem pastor luterano, morto pelos nazistas, enforcado, porque ele combatia toda aquela perseguição, e ele disse que nosso compromisso com Jesus tem que ser tão absoluto que todos os outros relacionamentos ficam sujeitos à sua autoridade. A melhor forma de amar qualquer outra pessoa é amando acima dela o único Salvador que ela terá. Só assim é que ela poderá descobrir a quem deve amar, porque descobrirá quem realmente a ama verdadeiramente. Aleluia. Então, meus irmãos, que essa palavra possa ficar no teu coração, que nós possamos adorar o Senhor acima de todas as coisas, mas que nós possamos amar as nossas famílias, que os nossos relacionamentos sejam cheios de amor, assim como nós estamos buscando da parte de Deus. Deus te abençoe. Muito obrigado, pastor, pela oportunidade. Amém. Muito bem, meus irmãos, nós acabamos de ouvir aí o resumo desse trimestre, né, dos nossos professores. Queremos agradecer o Alex por estar aqui em nossa cozinha, transmitindo uma palavra ao coração da igreja e de todos aqueles que estão aí do outro lado. Vamos cantar aquele louvor da minha família, né? É um projeto de Deus, a nossa família. Vamos cantar todo mundo? Você que está aí do lado da sua família, a sua família você pode pegar na mão, pode abraçar, não tem nada não, viu? Aí dentro da sua casa é momento de você confraternizar com a sua família. Esse dia eu fiquei até engraçado, meu irmão. Eu pensei que, né, até ri dele. Pô, e lá dentro de casa eu estou dormindo separado da minha mãe. Não, mano, não é isso não. Não é assim não. Pode ter um relacionamento normal lá com a sua família. Vocês estão lá dentro, né? Vocês estão protegidos. E vamos amar. Cante junto com a sua família aí. Vamos lá? Deixa só um minutinho, pastor. Sim. Me cobrou aqui agora um amigo meu lá de Uruaçu. Ele está assistindo o Mário Henrique, meu irmão, amigo há mais de 20 anos. Está aí assistindo. Um abraço no seu coração, na sua família. Que essa palavra possa também ter te abençoado e abençoado a tua família. Amém, meu irmão? Obrigado por estar aí conosco. Aqui nessa... Deus abençoe, Eude. Fala aí. Irmã Luzia Marques, não lembra, irmã? Essa é a mamãe. Luzia Marques, Mãe paz do Alex. Senhor. Lá de Uberlândia. Que está ouvindo a palavra, desse filho maravilhoso
Uberlândia, né? Uberlândia. Então, Olha aí. a irmã Irami Costa também, parabenizando a Igreja de Alto Horizonte, pastor Eliezer, e está também participando. Paz do Senhor para a irmã Jaqueline, a irmã Cirlei Silva e o Júlio César também pediu para A Suzileide sempre está presente. Exatamente. Né? A irmã Lucineide, o Rodrigo Frois, Elizabeth Cristina, Vanusa, a irmã Elizabeth, Kelly, a Delisa Rosa, acho que o pastor Lá no Tocantins, lá de Palma. Pois Lá. é. Delisa. Então, Deus abençoe a Delisa. Geraldinho, Deus abençoe a todos. Ari- Vamos lá, Ari- cante com a sua família. A Ariluza também está A acompanhando desde o Mariluz, início. Deus abençoe a Mariluz, a família. Vamos lá. Vamos lá. Glória a Deus. Aleluia. Cante aí do lado da sua família. Glória ao Senhor. Na presença do Senhor. A minha família, debaixo da graça, botada nas asas de quem a criou, vem aventurar, eu sou por ter meu lar, na presença do Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Você está aqui. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. A minha família, debaixo da graça, guardada nas asas de quem a criou, vem aventurar, eu sou por ter meu lar, na presença do Senhor. Aleluia! Amém. Amém, graças a Deus. Glória a Deus. aleluia. Deus abençoe os irmãos que estiveram aqui no nosso lar. Aqui o Breno, o Alex, o Otávio, o Eugênio, o Ival, Amém. Alex, minha esposa. E você que está do outro lado, Deus abençoe. Você que participou. E agora compartilhe, né? Eu sei que aqueles que não tiveram oportunidade vão ter oportunidade. Faz o compartilhamento aí e outras pessoas vão estar ouvindo os louvores e a palavra de Deus. Lembrando mais uma vez que no domingo de manhã nós teremos escola bíblica dominical, né? Nós vamos estar cumprindo as normas, né? Separando mais um pouco, sem cumprimentar, pegando na mão, sem abraço, por enquanto, né? Mas nós vamos estar ali. E à noite nós vamos dividir a nossa dois cultos. Um vai começar às 18 horas, né, com as pessoas de 45 anos acima, até às 19 horas e 5 minutos, 10 minutos. E aí esse pessoal vão sair e vai chegar lá outra turma de 0 até 44 anos. Amém? Então você é o nosso convidado para participar da nossa grande festa da Santa Ceia. E da mesma forma, vamos estar distribuindo o pessoal, né? Vamos estar ali com álcool gel, para todo mundo entrar e participar. E a gente vai estar orientando como a gente vai estar procedendo de hora para frente, até nós sair dessa situação, que eu creio que já está chegando no fim. Eu Em creio. nome de Jesus. Nós cremos em nome de Jesus. Pastor, lembrando a todos que terminando a live, de 20 a 30 minutos ela já vai estar toda lá no Facebook, no YouTube da igreja, no canal da igreja. Então quem não acompanhou tem a oportunidade de ver direto lá no canal da igreja. Olha aí, muito bem. Então está aí dado o recado. Então nós vamos terminar. Otávio, vocês cantam aí, né?
Um louvor? Tem várias pessoas participando aí, né? Deus abençoe aí, ó, Dilson Correia, aí, a Luzia Marques, a Delisa Rosa. Deus abençoe todos vocês que estão aí ligadinho, né? Com a gente, o Tiago, a Valdirene. Deus abençoe, a Tatiane, olha aí, e seus amigos do Evangelho. Deus continua abençoando a vida de vocês. Vamos lá. Divino companheiro, enquanto eles vão estar cantando, eu vou estar orando aqui, mas o Alex, por a sua família. Sim, meu Deus, meu Pai, Todo-Poderoso, nós queremos estão lá no cada família. Eu sei que o Senhor é nosso companheiro, nesse momento, que eles possam ser amados. O Senhor venha com a tua mão santa e poderosa, maior, soberano, poder cada um que está lá do outro lado, e que eles possam receber de ti, papai, uma unção especial. Abençoa as famílias, cada família, Senhor, sem passar dificuldade. Eu sei, papai, qual é o problema que cada um tem passado, mas o que eu sei é que o Senhor pode ver, que a nossa fé, Pai, possa estar firmada na tua palavra, que a nossa fé possa estar firmada, Senhor, no teu altar. Glória a Deus. Amanda Daniele, né? Verdade. Lisa, a família do Alex está lá do outro lado. É verdade. Bem, eu não podia deixar de me falar da minha esposa, né, que está lá assistindo. Minha família, o Lucas, o Isaac, a Isabela. Minha família que eu amo e que eu entendo que é um presente que eu recebi de Deus. Vocês realmente fazem meus dias melhores. Um abraço para minha mãe que está lá em Uberlândia assistindo. Está longe, mas sinta-se abraçada aí também pelo seu filho. Minha sogra e meu sogro em Niquelândia ficaram de assistir também. Amo vocês também. Deus abençoe. Amém. Deus abençoe todos os irmãos, todos os nossos amigos e os nossos obreiros que estão ali, o Emerson, né? Matias, o Elivan, tem alguns outros obreiros que estão ali orando, né? Na igreja.
Deus abençoe vocês. Deus abençoe a família de Alto Horizonte. Glória Deus a Deus. abençoe nossa igreja, em nome de Jesus. Amém. Fique na paz. Amém.